Vamos entrar em contato com o Pedro Luiz, o Pedro está na ponta da linha, você bate papo com ele então. Exato, dentro da história do rádio, eu acho que o rádio esportivo, como nós estamos comentando e falando nesse bate-papo aqui solto no São Paulo agora, sempre eu disse, essa é a minha opinião, e acho que o Fiore concorda, porque faz parte também de uma estrutura nova, de uma renovação. Eu acho que o rádio tem que acontecer de várias formas. O rádio acontece, por exemplo, fugindo de uma rotina de uma semana que nós vivemos do rádio, como você está fazendo, Marco Antônio, procurando ângulos diferentes. O rádio surge, o rádio acontece, como a PAN tem acontecido, como o Fiore aconteceu, como tantos outros nomes têm acontecido dentro do rádio. Eu acho que isso tem que fazer parte daquele que quer realmente sobreviver, tendo o seu estilo próprio, a sua personalidade. Eu acho que em termos de transmissão esportiva não pode ser esquecido esse nome. O Pedro marcou uma era e uma geração. O Fiore, por exemplo, veio talvez em contraste a Pedro Luiz, aquele estilo de paletó e gravata. O Fiore veio, e eu agora estou talvez em cima da era Fiore, quer dizer, buscando novos ângulos. Então o Pedro teve uma fase muito marcante, pode ter alguns problemas e alguns grilos em termos profissionais com muita gente, mas ninguém pode negar o valor excepcional desse homem Pedro Luiz, que passou pela Rádio Pan-Americana, formou uma escola. Nesse tempo, se não me engano, o Pedro era o comandante quando começaram os repórteres de campo. Enfim, é um homem que viveu 30 anos praticamente. E nós estamos em contato com o Pedro, departamento técnico colocando o Rio de Janeiro. O Pedro atualmente está radicado no Rio, a Globo, e ele também vem no seu programa com muito prazer, a nosso convite, para que ele fale alguma coisa. Eu gostaria que você, Pedro, inicialmente desse aí o seu cumprimento e dizendo como é que foi esse começo de Pedro Luiz dentro da história do rádio do Brasil. O grande Pedro Luiz, considerado até, porque não papa, pelo seu estilo até extrovertido e às vezes agressivo, Pedro Luiz, mesmo fora do microfone. Chega mais, Pedro, prazer em ouvi-lo, hein? Tudo bem, principalmente em São Paulo agora, esportivamente, e dando a oportunidade de um diálogo do rádio de ontem com o rádio de hoje. Eu digo São Paulo agora esportivamente bem, porque na nova escola que você está impondo as transmissões esportivas, eu creio que a Jovem Pan esteja ainda marcando um tempo absoluto. E eu digo que é um diálogo do rádio de ontem com o rádio de hoje, embora não atuando, eu me sinta atualizado acompanhando o trabalho do rádio moderno nas transmissões esportivas. Uma evolução que demonstra inteligência, atualização e uma boa visão. Eu acredito que tudo se transforma, tudo tem que se atualizar e tudo tem que acompanhar o ritmo determinado pelo meio em que cada um de nós atua. Eu tenho a impressão, meu bom Osmar, que seria muito mais interessante a gente falar sobre o rádio de hoje, principalmente quando nós somos a experiência de 30 dias ou de 30 anos do rádio de ontem. Eu não sei se você pensa e se você endossa o meu ponto de vista, mas eu acredito que um dos fatores determinantes da transformação do método, do critério, da técnica de transmissão esportiva foi a televisão. Com o advento da televisão, aos poucos, os que eram exclusivamente sintonizadores de rádio foram se habituando a um outro ritmo de narrativa. E como a televisão não transmite muita emoção, não dá noção de velocidade e impacto, e também não aceita um áudio com muitos detalhes, os locutores da era moderna do rádio tiveram então que sentir essa realidade e cada um procurar, dentro do seu critério e da sua intuição, digamos, uma forma que pudesse atender aos sintonizadores de rádio sem entrar em choque por quem sintoniza também a televisão. Eu acredito que o jovem rádio moderno esportivo da Jovem Pan foi o que melhor atendeu a esse novo panorama das transmissões esportivas do rádio esportivo em si. A gente entra para o rádio como entra para uma atividade qualquer, levado, conduzido, atraído, não sei, por uma força que não é propriamente a da gente, porque muitas vezes a gente se encontra em algum lugar e depois que está situado é que começa a meditar e buscar as razões do porquê de estar ali, de estar naquele local, de estar fazendo determinada coisa. Eu acredito que cada um de nós é levado a fazer aquilo determinado pelo seu temperamento. Eu sempre fui muito irrequieto. Dificilmente eu me contentava em ficar estático. Então a vida para mim sempre foi muito movimento. E o rádio foi o que melhor casou com esse meu temperamento. Do rádio para o rádio esportivo foi um passo, pela preferência que eu sempre tive, pelas coisas de maior vibração, de maior entusiasmo, e que proporcionavam meios de captar e transmitir grandes emoções. Eu não sei se eu entrei para o rádio, se
se eu fui conduzido para o rádio, se eu fui atraído para o rádio. Mas eu posso dizer a você uma coisa. Hoje, atuando do lado de cá, não digo do lado de cá televisão, mas do lado de cá televisão esportiva, que eu deixei os campos trocando por um escritório, eu acredito que... Eu não sei não. Eu acredito que ainda eu sou muito mais rádio do que televisão. Eu acho que dentro das suas veias existe, obviamente, muito mais rádio, não só pela sua longa existência dentro do rádio, mas o Fiore estava dizendo aqui, pela personalidade. O homem, Pedro Luiz, foi marcante realmente, não Fiore. Eu acho que foi o Papa, né, da nossa geração. Ele deu uma nova filosofia, não deu? Em termos de equipe, de renovação, de estrutura. Ele pode ter alguns excessos no seu gênio, não é isso? Mas, no todo, foi um homem muito personificado dentro da crônica esportiva. Foi. Na realidade, todo locutor esportivo que se preza precisa ter alguma coisa do Pedro Luiz. E, honestamente, na história do rádio esportivo, dificilmente poderá aparecer um outro com as mesmas qualidades, a mesma versatilidade, o ecletismo de trabalho do Pedro Luiz. Ele, para nós, foi o máximo, sinceramente. Eu trabalhei muitos anos com o Pedro Luiz na Pan-Americana e inclusive na Bandeirantes também e na Tupi. Eu sempre acompanhei o Pedro, só que depois ele foi para a Gazeta e eu vim para a Pan. Mas realmente o Pedro foi para mim o mestre dos locutores esportivos. E tinha uma coisa curiosa, o filho dele é Lorde, e ele foi ao Chile no Campeonato Pan-Americano, pela Pan-Americana, pela Rádio Pan-Americana. E na prestação de contas, isso é uma coisa curiosa, inclusive. Na prestação de contas, ele ofereceu um jantar pro governador de Santiago. Quer dizer, um jantar, um negócio de alto requinte. E a prestação de contas, você já imagina. Como é que foi, doutor Paulo? O doutor Paulo tinha que chegar aqui, meu filho, vamos se reunir. Era difícil, Pedro, não era, doutor Paulo? Era difícil, mas eu estou de acordo com você. Você vai ouvir um pouco o nosso São Paulo agora e depois nós voltamos para mais algumas perguntas que nós gostaríamos de formular diretamente de São Paulo, nessa linha aberta por Rio de Janeiro no São Paulo agora. Porque você, como todos nós concordamos, faz parte da história do rádio. Nós estamos falando justamente do rádio no programa do São Paulo agora, do Marco Antônio Gomes. Lembramos aqui algumas brincadeiras e foi mais lembrado o Edson Leite, pelo seu desligamento, segundo o Fiore, que chegava no jogo e começava o jogo. E quem é que está jogando mesmo? Não era isso? O Fiore já disse alguma brincadeira, dos tempos do Geraldo, de todos os narradores. Eu gostaria que você contasse alguma curiosidade da sua longa carreira. Afinal, você passou por várias cidades do interior, fixou-se em São Paulo, está no Rio, 30 anos de existência. Alguma coisa interessante para ser dita agora nesse programa, Pedro? Bom, eu, por exemplo, fui transmitido um jogo em Madrid, um jogo muito badalado na época, porque o Santos estava na sua fase áurea e o Real Madrid era a grande expressão do futebol europeu. Então eu tomei todas as providências para uma irradiação com a margem absoluta de segurança. Essas providências que você toma de circuito internacional, porque o negócio antes era muito difícil. Hoje é fácil, né? Quer dizer, na época da Embratel, você sai totalmente despreocupado e você vai para o seu trabalho inteiramente descontraído. Chega e instala o seu microfone, o seu ampliador de som, o seu mixer, como queiram, aqueles que estão com um pouco mais, e diz assim, alô, Pan-Americana, e a Pan-Americana diz alô, Madrid. Naquele tempo não. Você tinha que tomar uma série de providências para não ser passado para trás. Agora chegou um lá mais vivo do que eu, e conversando com o rapaz da telefônica que instalava a aparelhagem, disse, não, essa aí é essa rádio aqui, essa outra que o senhor está instalando aqui é lá embaixo. Aí quando eu cheguei todo frajola, depois de ter dado toda a mão para esse meu amigo, estava minha linha solta lá no campo e eu tive que improvisar uma transmissão através do telefone. Isso depois de viver mais de 20 anos fazendo reportagens internacionais. Mas depois aconteceu o troco. Este mesmo meu amigo foi fazer uma transmissão num estádio San Siro, em Milão. E eu teria que fazer a mesma transmissão para uma outra estação. Mas o meu amigo não tinha assim noção de contato, de pontos intermediários, do país para que iria a linha dele, para que iria a minha, e não conhecia a mecânica do negócio. Então eu que estava lá já inteirado da situação, atendia os dois chamados e as duas transmissões passavam pela Suíça. Uma passava por Zurique e outra passava por Genebra. A minha passava por Genebra e disse assim, aí quem é? Eu digo, aqui é fulano de tal estação. Que hora o senhor quer entrar? Eu digo, eu quero entrar às 8 horas. Aí fui para a ponta da outra linha, era Zurique. Zurique disse assim, que estação? Aí eu falei que era outra, né, daquele meu amigo que passou para trás de Madrid. Ele disse, que hora que o senhor quer entrar? Eu falei, 40 minutos depois. Então, você tem, eu acho que um desses fatos foi pro Fiore, não foi não, meu?
Você me contou uma história do seu Pedro. Aliás, recentemente o sargento disse, agora no automobilismo, o Wilson, pai do Emerson, não sei quantos anos do automobilismo, foi transmitir, chegou lá, estava o seu Pedro. Entrou o Wilson por telefone, estava sem linha, roubaram essa linha. É uma coincidência, realmente muito gostosa até da gente poder contar e recordar para os ouvintes da Jovem Pan. Esse jogo foi Santos e Real Madrid, no estádio Santiago Bernabéu. E nós trabalhávamos pela Pan-Americana e o Pedro pela Bandeirantes. Agora acontece que nós chegamos em Madrid primeiro do que o Pedro, fomos procurar o Dom Rafael, diretor da Rádio Nacional de Madrid, atendendo uma orientação do Narciso, que já havia falado com o Dom Rafael pelo telefone internacional, para que a cabine da Rádio Nacional fosse cedida para a Pan-Americana, pela qual eu transmitiria o jogo. Muito bem. E nós fomos diretamente para a cabine e bem cedo levamos o nosso operador, instalamos tudo e já tomamos conta da nossa trincheira de trabalho. Daí a pouco chegou o Pedro Luiz, com Anselmo Duarte a tiracola, aquela coisa e tal. Essa cabine é minha. Falei, como é que é? Essa é a minha. Falei, esta é da Pan-Americana. O Pedro, não, essa é da Bandeirante. Falei, bom, qual é o cartão que você tem? Eu tenho um cartão do Dom Rafael aqui da Rádio Nacional para utilizar. Não, mas eu paguei para o fulano e tal. Falei, bom, aqui não é questão de pagar. Você tem documento, você tem uma orientação? Aí ele falou, bom, mas eu paguei, a cabine é minha. Eu falei, a cabine é minha. Pedro, então não é minha, é sua, é minha. Aí saiu o racha. Bom, se você vai transmitir daqui, honestamente eu até apelei, falei pro Pedro, daqui você não vai transmitir. Você não vai. Eu não transmito, mas você não transmite. Então ninguém vai transmitir. Aí o Anselmo Duarte apazigou e o Pedro teve que transmitir lá de baixo. Ele foi transmitir realmente lá da pista do estádio Santiago Bernabéu. E depois aconteceu não foi um incidente, foi uma falta de melhor contato no estádio de San Siro em Milão, quando o Pedro então teria mantido contato com a central de Berna na Suíça, porque o suíço naquele tempo não entendia nada de transmissão esportiva, esta que é a verdade. Ele só queria saber que hora é que ia começar o broadcasting, ou seja, a transmissão de rádio, e nada mais. Aí o Pedro deu que nós começaríamos 40 minutos mais tarde, consequentemente quase terminando o primeiro tempo. Mas hoje não tem mais isso, né? Não, hoje acabou porque hoje a tecnologia deu tranquilidade e facilidades também para todos nós.